É bom, bom, bom. É bom, 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 bom. É bom, bom, bom. É bom, bom, bom. É bom, bom, bom. Oi, gente! Hoje a gente tá aqui no mais um Leite Tips com... Olha que honra, gente! Tô com o meu médico obstetra, que fez o parto da Manu e que vai fazer o parto da Carmela daqui uma semana, eu acho, já. E é o Dr. Rodrigo Borsari. E a gente tem que confiar muito no médico, né, gente? Pra a gente entregar isso nas mãos das pessoas. E eu confio 100% no Dr. Rodrigo. 100%. Ele falou, eu tenho que escutar. Tudo, né, doutor? Bom, eu agradeço a confiança, agradeço a oportunidade de falar aqui nesse canal. Porque é importante, né, a gente dar informação para as pessoas. Eu sei que você tem várias seguidoras, talvez a gente possa ajudá-las Algumas, a né? entender, e eu tenho a agradecer a estar aqui. Muito obrigado. Obrigada a você, doutor. E a gente tá num hotel esse final de semana, a gente tá fazendo uma ação do Leiticos na estrada. Coincidentemente, o doutor Rodrigo tá fazendo aniversário de casamento e também veio pra cá. Eu tô bem calma, porque se precisar fazer o parto na banheira, dá, A né? gente tem todo o ambiente aqui, tem banheira, tem médico, a paciente, tá, a bebê, a A Carmela bebê tá já tá ótima. tá tudo bem. Aí eu vou aproveitar o gancho e vou perguntar isso. Eu tive uma cesárea da Manu, a gente tentou o parto induzido, né? Muitas horas. É verdade. Aí eu não tive dilatação. Isso tem a ver com alguma coisa ou é da mulher mesmo? É do momento. O que determina o parto hoje, Dani, é importante que todos saibam. A medicina ainda não descobriu. A gente sabe que tem muita participação do bebê, e aí do feto, né, dentro do útero. Então, mas a gente ainda não sabe direito, tem a questão hormonal, enfim. Mas o que determina, assim, vai ser naquele momento, a gente ainda não sabe. Então, quando se tem um parto, por exemplo, que ocorre de forma espontânea, é muito mais provável que você tenha sucesso de um parto vaginal. Tudo transcorre muito melhor e mais fácil, vamos dizer assim. O parto induzido hoje é uma opção que a gente tem, já evoluiu muita coisa nas medicações que podem causar essa indução, mas ainda assim é um pouco mais difícil de você ter sucesso na indução, né? Porque o colo do útero é um músculo muito grosso e firme. E ele precisa de todo aquele preparo, são as contrações que certamente você está sentindo, que toda gestante sente, que a gente chama contração de preparo. E ele vai... Que fica mais dura a barriga e dá Isso, uma perfeito, dorzinha. perfeito. Ele vai preparando o colo que é grosso, ele vai afinando. E no momento que entra em trabalho de parto, ele está melhor preparado. Quando a gente induz, muitas vezes ele ainda está um pouco grosso. E aí a dificuldade da gente ter o êxito do parto normal, né? Foi o caso da Manu. Né, a gente induziu, usou uma medicação que hoje é segura, e a vaginal. A gente foi o misoprostol ou prostopos. Hoje em dia a gente já tem até um outro, que é um pessar, é uma fitinha que a gente coloca e deixa 24 horas, mas é um processo demorado. Né? E dói, hein, doutor? Sem dúvida, né? Porque Dói então, pra as caramba. contrações, elas ocorrendo de forma espontânea e gradual, ela realmente dói um pouco menos do que a contração induzida. E antigamente a gente usava mais ocitocina, por exemplo. Hoje a gente evita bastante a ocitocina exatamente por isso, porque às vezes você tem contrações mais vigorosas e isso num momento inadequado, ou de repente um bebê que está no limite ali, a placenta não está funcionando muito bem, você pode causar até sofrimento para o bebê. Que Então, não aconteceu com a Manu. Não, graças a Deus, eu não deixaria chegar nesse ponto. Mas por isso tem que ser muito criterioso o uso de todas essas técnicas, essas medicações. O parto normal é uma coisa muito discutida hoje. Eu vou falar algumas vezes sobre esse assunto, porque eu já conversei com o doutor no consultório sobre algumas coisas que eu tenho visto e a gente acaba ficando preocupado de muita gente insistindo num parto que às vezes ele simplesmente não vai dar para acontecer, né? Isso a gente entra aí num ambiente que tem muito conflito, né? Enfim, de diversos profissionais, enfermeira obstetra, médico, doulas. Tem muita gente fazendo parto em casa hoje. Tem muita gente fazendo parto em casa. Eu vou dizer assim, da minha opinião, obviamente, eu sou adepto ao parto vaginal, ao parto normal, mas no ambiente hospitalar, com a segurança que o ambiente hospitalar nos proporciona, tá? Eu tenho participado de um projeto, que é um projeto da ANS, com o Instituto Internacional, o IHI, que chama Parto Adequado. E eu acho que o nome foi muito feliz,
Porque assim, Muito o feliz, velho. parto não adequado não necessariamente é o vaginal, depende da paciente, depende das condições de bebê, depende até mesmo da experiência do médico, né? Então, o parto adequado eu acho que é o melhor para Definição, aquela não é ótimo é a esse melhor nome. definição, né? Não significa que seja o parto vaginal. Mas é isso, acho que a gente tem que ter a paciente está muito tranquila, porque quem já passou por um parto vaginal sabe que não é fácil, né? Você precisa querer muito, não só a paciente, mas o familiar também, o acompanhante, de repente o marido, a mãe que está próximo, tem que ter palavras de apoio, palavras positivas, porque não é um momento simples, a equipe tem que ajudar também, o médico, a enfermeira, todos que estão ali naquele ambiente. E de repente, eu costumo falar nos cursos que eu dou para gestantes, né? A pior coisa do mundo é quando a paciente está com dor, aí vem a mãe ou a sogra e fala assim, ai doutor, o senhor está judiando da minha filha, pelo amor de Deus. Não, né? Aí a gente perde um pouco aquele ambiente e às vezes o profissional se vê necessidade de intervir mais. E aí o que o médico tem para intervir? É medicação, é cirurgia, e aí é que as coisas não andam como a parturiente de repente sonhou, né? E isso é muito importante a gente colocar também, né? O parto sonhado e o parto real. Isso é uma coisa que acho que vale até discutir um pouco. Não, total. Eu tenho visto realmente muito. Eu acho que algumas pessoas, eu vejo algumas pessoas que trocaram de médico, porque meu médico falou que não era pra fazer assim, assado, e acaba que às vezes acontece uma tragédia que ninguém quer, né? Nem a paciente, nem o médico. Tem que ser um momento feliz. Eu tinha um professor que falava pra mim, obstetrícia 200%, que você tem que ter 100% de sucesso com a mãe e 100% de sucesso com o bebê. É isso que toda São família duas espera. vidas. Mas você colocou bem, às vezes o exagero, o extremismo pode sim levar a um evento, a gente chama isso de evento adverso, né, dentro do hospital, grave, né, e que pode trazer sequela para a mãe, para o bebê. Então, tudo tem que ser muito discutido antes, né, durante o pré-natal, e é para isso que serve o pré-natal, para que a gestante tire todas as suas dúvidas, para que o médico passe todas as informações, a maior quantidade possível. É um momento de incertezas, então tudo isso tem que ficar muito claro antes do parto, e a realidade, às vezes, não aconteceu aquilo que foi programado. Então, até essa parte psicológica tem que ser trabalhada também. Doutor, e assim, por exemplo, eu tive cesárea, né? Eu poderia ter um parto normal? Poderia sem nenhum problema. Posso ter, então? Pode, mas você deve entrar em trabalho de parto espontaneamente. Certo. Não pode induzir. A maioria dos médicos não vão induzir com uma cesárea anterior. Em medicina, nada é 100%, né? Você tem algumas escolas no Brasil, fora do Brasil, na Europa, que de repente pode usar algum tipo de indução, mesmo com a cicatriz anterior. Mas aí o risco de ruptura, que é uma complicação gravíssima dessa cicatriz, ele é um pouco maior do que aquela paciente que nunca teve cesárea. Então, pelo menos da escola que eu vim, a gente não faz indução de pacientes que têm cicatriz uterina anterior, seja um parto cesáreo, seja uma cirurgia no útero, por exemplo. Existe uma cirurgia que a gente tira miomas, faz cicatrizes, chama miomectomia. Então, quem tem essa cicatriz, essa cirurgia, não pode também ter um parto normal induzido, né? Deve-se entrar em trabalho de parto espontaneamente, aí o médico pode conduzir sim, sem problema nenhum. E pessoas que têm neném muito próximo do outro? Então, por exemplo, a Thali tá aqui, né? O neném dela tem 1 ano e ela já tá grávida de quase 6 meses. Ela poderia ter um parto normal ou não tem tempo? Não, poderia. A gente entende que a cicatriz, ela vai, quanto menor o tempo, mais frágil ela é. Então, veja, não é uma contraindicação absoluta porque a cicatriz dela é recente. Não tem isso. Agora, o médico vai ter que estar muito mais próximo e muito mais atento. Por exemplo, eu não a deixaria 16, 18, 20 horas em trabalho de parto, ou o que a gente chama de período expulsivo, que é o período mais crítico,
que é aquela hora quando você tem dilatação total até o bebê nascer, eu não deixaria ali período expulsivo mais do que 1 hora, por exemplo. Umas vezes chega na Europa, 2, 3 horas. A gente lê trabalho científico de 3 horas de período expulsivo. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Não tem, talvez, nem esse conhecimento, enfim. E aí entra, muitas vezes, a técnica do médico. Por exemplo, ele pode lançar mão de um fórceps. E as pessoas não gostam de ouvir a palavra fórceps, eu não né? gosto dessa palavra. Mas às vezes é uma opção. É uma opção que salva um bebê e que evita uma complicação com a mãe. Então vamos supor... Que às vezes tá lá grudado. Tá lá, tá só pra nascer, mas não se você sai. esperar, vai ter que esperar mais meia hora, 40 minutos, são mais 10, 20, 30 contrações. E aí o médico pode fazer o que a gente chama de abreviação do período expulsivo. O que é isso? Ou alívio materno-fetal. As duas palavras se encaixam bem, né? O bebê já está na posição, ele sabe a posição, ele coloca o fórceps e ajuda só naquele finalzinho. E isso às vezes pode ser necessário, e eu disse isso para quem tem uma cicatriz anterior, né? Por isso que eu sou contrário, melhor por exemplo, evitar. tentar em casa um parto vaginal. Nossa, pelo amor de com uma cicatriz anterior. Doutor Rodrigo, e quando o neném tá sentado, isso é polêmico também? Também. Pode, parto normal? Pode. Não é absoluta também a contraindicação, mas o obstetra tem que ter uma super experiência. Isso. E existe um risco um pouquinho aumentado de complicação, porque você passa o bumbum do bebê, que é a pelve, a gente chama. Que é maior, que né? É menor e mais molinha. Então você imagina, tem a dilatação do colo do útero, que é um obstáculo a ser vencido, e todo o canal do parto. E o neném tá assim, né? Com as perninhas pra cima, vem o bumbum Vem primeiro. o bumbum, Não vem o exatamente. pé. Às vezes vem o pé. Aí tem as variações. Às vezes vem o pé, às vezes vem o bumbum. Quando é completo, os pezinhos estão aqui no peito do bebê e vem o bumbum só. Mas às vezes vem um pé na frente, tem as variações. Mas aí você entende que o último a passar é a cabeça, que é o maior e mais duro. Então pode acontecer uma complicação que a gente chama de cabeça derradeira. E essa é uma complicação que ninguém quer ter na vida. Então, por isso a maioria dos obstetras indicam cesárea por parto pélvico. Mas, volto a dizer, não é uma contraindicação absoluta. Você pode fazer, tem técnica, tem várias questões de você minimizar esses riscos. Eu só fico pensando, gente, sério, pra que arriscar? Não é? Eu juro, eu fico pensando, porque assim, eu acho que existe um movimento grande de mães, às vezes que elas acham que elas são menos mães porque elas vão ter cesárea. Até eu tava discutindo isso, porque no meu Instagram as pessoas perguntam muito: ai, você vai tentar o parto normal? E eu falei: não é o meu sonho, assim, se eu tiver com 10 vezes de dilatação, tudo bem, vamos embora. Mas assim, se houver qualquer tipo de risco, eu jamais ficaria tentando, entendeu? Imagina! É o que eu falei, acho que tem a vontade da mãe, o desejo, acho que todo médico tem que respeitar, né? Mas existe a experiência do profissional também, acho que o profissional tem que saber o limite dele, então onde ele pode ir para a segurança do bebê. A gente trocou de lugar porque tava um pouco barulho lá fora, uma música assim, não tão legal, a música, uma música meio cafona. Doutor, eu queria saber sobre o plano de parto. Como funciona? O plano de parto é um documento escrito da proposta que o médico, o hospital, os profissionais têm para aquela paciente específica. No começo ou no fim? Pode e deve ser feito durante o pré-natal, por exemplo. Ah, certo. Né? E, obviamente, como eu falei, para aquelas que desejam, né? Isso, enfim, que querem ter como se fosse um contrato, mais ou menos, entre o paciente, o médico, às vezes é em relação ao hospital. Por exemplo, se vai usar ocitocina ou não, né? Para não fazer procedimentos que hoje são considerados inadequados, né? Como retirada dos pelos pubianos. Antigamente se fazia até lavagem intestinal, por exemplo, né? Hoje não se faz mais. Mesmo? É verdade. Olha aqui o pequeno chegou aqui. Olha, bastidores! Bonitinho! Eu tô com a boca da Angelina Jolie. Eu vou até perguntar pra ele sobre isso. Só a boca, né? Podia ser todo o resto, mas tá só a boca, no caso.
Essa mulher que eu vivo a sonhar é o que não sai da minha cabeça. Nós estamos falando do plano de parto. Isso. Então, o plano de parto Eu não sabia que tinha isso, tá? então... Eu não sabia. Tem, assim, como eu falei, algumas mulheres pedem isso no consultório ou no próprio hospital. E aí a gente pode escrever isso a 4 mãos, por exemplo, para que todos estejam de acordo. É questão da confiança, né, Dani? Dela, etc. É a questão da confiança que você falou. Eu acho assim, se tiver muita confiança, talvez seja um documento que não seja necessário, né? Mas tem que ter essa cumplicidade. Você vai fazer um procedimento, qualquer que seja ele, uma cirurgia, você tem que conversar com o médico, o cirurgião, entender todos os passos, quais são as complicações. Como eu falei, você vai fazer qualquer procedimento, é inerente ao procedimento as explicações sobre tudo que pode acontecer. E para o parto não é diferente. É isso que é o plano de parto. Eu não sabia, tá, que existia. Eu perguntei porque uma seguidora me perguntou sobre isso. E também me perguntou uma coisa que eu também não sabia, que é uma palavra que eu não sei falar, que o doutor vai falar. Episiotomia. Sobre a episiotomia. Isso. Eu sei o que é, mas eu não sabia falar essa palavra. Então, até vou por exemplo, eu não ofereci para você um plano de parto porque não tinha essa dúvida. E a episiotomia é um dos procedimentos que devem constar dentro do plano de parto. Se vai ser feito ou não, e que momento deve ser feito, pode ser feito, isso é uma definição. Mas o que hoje em dia a gente não faz de rotina. A episiotomia é um corte na região da vulva da paciente, mais precisamente no períneo. O que é o períneo? É a distância entre a vulva e o ânus. Nessa região a gente faz uma abertura para facilitar a passagem do bebê em determinadas situações. Quando o bebê é grande, quando a fase final do parto está muito prolongada, tá? Eu falei com você, comentei, né? Uma bradicardia. O que é bradicardia? Quando o coração do bebê começa a ficar mais lento, naquela fase final. Então, às vezes, você não pode esperar mais 5, 10 minutos, o médico tem que agir. Mas antes dele agir, fazer essa incisão, ele tem que conversar, pedir a permissão, a autorização, explicar o motivo pelo qual ele está fazendo, não fazer por fazer, como era feito antigamente, muitas vezes fazia para 100% das mulheres, e algumas mulheres consideram isso uma mutilação, vamos dizer assim, hoje chamam de violência obstétrica, porque talvez tenham profissionais também tenham passado dos limites, feito cortes muito grandes e que causam, nenhum corte é isento de efeito colateral, de sintoma, pode causar dores no futuro. Imagino. Isso às vezes pode causar problema na atividade sexual, por exemplo, ou até o mesmo problema psicológico. Agora, por outro lado, eu me lembro que há uns 10 anos atrás eu fiz um parto que eu não fiz episiotomia. E a paciente depois precisou de um psiquiatra para ajudá-la, porque ela ficou extremamente incomodada porque eu não tinha feito episiotomia. Ela achou que era muito grande a dela. Ela achou que eu deveria ter feito, enfim. Então, como eu falei, isso é muito controverso. E eu não fiz à época também porque foi muito rápido. Foi um parto quase fora até da sala do parto, porque foi muito, muito rápido. E nem havia tempo hábil, mas foi isso. E ela não gostou. Então tem os dois lados, né? Hoje está muito mais para não se fazer. E hoje eu acho que o médico tem que respeitar esse desejo da mulher. Sim. E toda mulher também tem que entender que às vezes na hora da passagem do bebê pode ter o que a gente chama de laceração, que é um corte espontâneo, né? Abre sem querer, né? E geralmente cicatriza super bem, porque a região cicatriza muito rápido, então não tem grandes problemas. Doutor, peraí que eu esqueci. Mas eu tava pensando aqui, eu esqueci. Você falou de tempo, né? Tem um tempo, certo? Tipo assim, estourou a bolsa, tem algum tempo? Ou uma cesárea pode durar de tanto a tanto? Eu queria saber das duas coisas, do parto normal e da cesárea. Tem mulheres que ficam muito tempo. Tem um limite de tempo? Tem um limite de segurança, tá? E qual é esse limite? É muito variável de pessoa para pessoa, de caso para caso, depende de qual foi o momento do início da assistência, e para isso a gente tem um gráfico que chama partograma. Isso é muito bom, assim, eu acho que toda também gestante deveria conhecer quando quer o parto normal, porque esse partograma, ele é uma análise gráfica da evolução do parto. Foi criado, enfim, por alguns autores fora do Brasil, uma região da África,
onde eles tinham que entender qual era o limite deles de segurança até tomar uma decisão para levar a mãe para um hospital mais próximo. E o hospital mais próximo ficava a 4 horas da cidade. Nossa! Então, Perigoso. esse partograma ele tem uma linha de alerta, onde o médico começa a tomar algumas ações. Ele tem uma linha de ação exatamente com intervalo de 4 horas entre uma e outra, por conta dessa história pregressa. E então, quando você chega com 2 centímetros, talvez não precise abrir ainda o partograma. A gente idealmente abre ele a partir de 4 centímetros de dilatação. Por quê? Essa é a fase ativa do trabalho em parto. A gente conhece, tem que ser mais ou menos 1 centímetro a cada hora até o bebê nascer. Agora, se prolonga muito, de 4 para 10, 6 horas, aí você já tem a linha de alerta. Você começa a tomar algumas atitudes. Analgesia de parto é uma delas, mudar a posição da paciente. Tem várias coisas que você pode fazer, não necessariamente através de medicamentos, que é a analgesia. Pode ser o que a gente chama de analgesia não farmacológica, banhos de banheira, chuveiro, a gente tem visto muito isso, né? O cavalinho, a bola suíça que as gestantes usam para fazer atividade nesse momento, né? E para tentar ajudar na progressão do trabalho de parto, do canal de parto. Agora, quando chega na linha de ação, aí já o médico tem um tempo menor, porque a partir daí os riscos começam a se sobrepor. Então, algo deve ser feito. Eu tenho uma amiga, doutor, que teve o neném, ele aconteceu de, eu não sei como fala, soltar o mecônio, é isso? Liberou o mecônio, Por que isso acontece? O mecônio, muitas vezes fala assim, o bebê fez cocô na barriga. Eu não gosto. Eu acho muito ruim, porque cocô tem toda aquela conotação, muita bactéria, etc. O mecônio nada mais é do que uma secreção espessa esverdeada que ocorre no intestino do bebê pela descamação das células do trato gastrointestinal do bebê durante o período intraútero. E o ânus, tanto nós quanto o bebê, ele tem um tônus, ele fica fechado. Tá? E no caso do bebê, ele vai afrouxar quando falta oxigênio para ele. Então, uma situação às vezes de perigoso, sofrimento, então. Ele libera um pouquinho, pode até melhorar depois, mas o líquido fica com essa secreção. E o grande problema disso é que o bebê muitas vezes engole e aspira esse líquido para o pulmão. E esse mecônio, então, essa substância, ela pode ser irritativa para o pulmão do bebê e causar até uma pneumonia, uma infecção pós-parto, que mas pode isso não ser tem grave. Uma causa. Pode ser grave. Não. Tem como descobrir? Tem como descobrir. Primeiro, através de alguns exames que a gente chama de vitalidade fetal. Esse mecônio, ele irrita o útero, causando contrações mais específicas que a gente consegue, às vezes, detectar. E se a bolsa romper, você vê o líquido verde saindo. Às vezes, mesmo antes dela romper, tem um exame simples, através de um cristal que a gente coloca pela vagina e contra a luz a gente consegue ver o cabelinho do bebê, por transparência. E se a gente vê que os grumos que normalmente estão no líquido, que faz parte da escamação da pele, estão presentes e clarinhos brancos, a gente sabe que não tem mecônio. Agora, quando você olha por esse cristal e vê escuro ou esverdeado, aí você sabe que tem mecônio. Isso contraindica o parto normal? Mais uma vez, não contraindica. Tudo depende de como está o bebê, entendeu? E da fase do trabalho de parto. Obviamente, se eu detecto mecônio antes da mulher entrar em trabalho de parto, aí tem que ser necessário. Sim. Você não vai induzir em cima de um problema, não vai arriscar, exatamente. Mas assim, dá para detectar antes e às vezes acontece naquele período final. É muito comum no período final do trabalho de parto e a pessoa tem um parto normal, o bebê nasce super bem, não tem problema nenhum pulmonar. Ótimo. Agora eu vou vou fazer as perguntas mais leves. Doutor Rodrigo, pode comer comida japonesa grávida? É bom.